dar continuidade ao Código de Direito Canônico comentado, a gente vai ler o título 5 das associações de fiéis. Se possível, ler o título 5 completo, né? Compõe-se de alguns capítulos. O primeiro capítulo são as normas comuns, né? Então, o Cânone 298, dividido em dois incisos, diz o seguinte no inciso 1. Na Igreja existem associações distintas dos institutos de vida consagrada e sociedade de vida apostólica, nas quais os fiéis, quer clérigos, quer leigos, quer em conjunto clérigos e leigos, em comum se esforçam por fomentar uma vida mais perfeita, por promover o culto público ou a doutrina cristã, ou outras obras de apostolado, a saber, o trabalho de evangelização, o exercício de obras de piedade e caridade, e por informar a ordem temporal com o espírito cristão. Inciso 2 diz o seguinte: os fiéis inscrevam-se de preferência em associações eretas, ou louvadas, ou recomendadas pela autoridade eclesiástica competente. Tá? Então, diferente das associações grupais, que não têm validade nenhuma, é apenas um clubezinho, né? Que às vezes pode ter um nome bonito, pode ter representantes importantes, mas que não tem nada do que se diga ali tem peso de doutrina, né? As associações, aí elas são reconhecidas e homologadas pela Santa Sé, tá bom? Então elas têm permissão para existir, tá? Porque foi pedido permissão para existir. E curioso que geralmente essas são menos frequentadas do que os clubes irrelevantes, né? Eu me refiro a CNBB propriamente, né? CNBB, como eu já disse várias vezes, é apenas um clube, né? E que as pessoas dão voz para isso, pedem opinião da CNBB para as coisas, sendo que não tem peso nenhum de doutrina. Agora, associações de monastérios, associações de seminários, de vida, de espiritualidade, essa sim tem algum peso, alguma importância, né? Então esse é o comentário que eu queria fazer. Cânone 299, inciso 1. Podem os fiéis, por meio de convênio privado celebrado entre si, constituir associações para alcançar os fins referidos no 298, inciso 1, sem prejuízo do prescrito no 301, inciso 1, que a gente não leu ainda, a gente vai ler daqui a pouco, tá? E aí na hora que eu chegar no 301 eu volto para conversar sobre isso. O cânone 300. Nenhuma associação adote a designação de católica, a não ser com o consentimento da autoridade eclesiástica competente segundo as normas do cânone 312. Tá? Por isso que houve aquele processo na justiça para que as católicas, pelo direito de decidir, retirassem esse termo, né? Que é um uso equivocado e sem autorização. Né? É como se o termo católico tivesse patente, né? Tem que ter permissão para isso, tá certo? Obviamente as pessoas que estão lá recebem excomunhão ex-cátedra, né, sem possibilidade de recurso, né? E só que a justiça brasileira não quis remover, né? Não sei que pé que tá e tal. Confesso que eu não gosto, fiquei com muita vontade de ficar acompanhando essa história, não. Mas as associações católicas, quando realmente associações católicas, têm respaldo do ordinário e da Santa Sé. Cânone 301, inciso 1, para a gente poder fazer o link com o 299. Pertence exclusivamente à autoridade eclesiástica competente erigir associações de fiéis, que se proponham a ensinar a doutrina cristã em nome da Igreja, promover o culto público, ou que prossigam outros fins, cuja prossecução pela sua natureza está reservada à mesma autoridade eclesiástica, ou seja, é o sacerdote, o bispo, o arcebispo, o papa que cria a associação. Mesmo que ela só tiver leigos, não são os leigos que a fundam, são os sacerdotes, tá? Pode só ter ele de sacerdote na associação, não tem problema. Só o sacerdote que constitui e funda a associação, tá? Porém, aí voltando para o 299, os leigos, tá? Ou fiéis de modo geral, podem construir associações sem o regimento de um sacerdote, pedindo para o representante da diocese
para que não haja prejuízo, ou seja, os leigos eles vão administrar a coisa, não vai ter um sacerdote que administra, porém eles não podem fundar, quem vai fundar vai ser o bispo. Tá compreendendo? Então você tem dois tipos. Os leigos pedem para o bispo fundar uma associação, o bispo faz uma avaliação da idoneidade dos fins objetivos daquela associação de leigos, vai ser fundada a associação de leigos, presidida, ministrada e administrada pelos leigos, ou um sacerdote pode fundar uma associação e esta compor outros sacerdotes, leigos e sacerdotes, só leigos. Porém, você fala, mas e se o sacerdote for um sacana e fundar uma associação herética? Bom, fica sob a responsabilidade dele, né? Muito provavelmente, quando descoberto, se denunciado, ele vai ser impedido de exercer o sacerdócio para sempre. Na lei, ele ainda tem a ordem de Melquisedeque, mas ele é um traidor da ordem de Melquisedeque, só que quem julga não vai ser a igreja, vai ser Jesus Cristo. Aí quando ele for lá no juízo final, ele resolve lá com Jesus, né? E aí Jesus vê o que vai fazer com ele, né? Mas a nível temporal, ele já não é excomungado e não exerce mais atividade sacerdotal aqui na Terra. Inciso 2 do 301. A autoridade eclesiástica competente, se o julgar oportuno, pode também erigir associações de fiéis destinadas a prosseguir direto ou indiretamente outros fins espirituais, cuja consecução não esteja suficientemente assegurada por iniciativa dos particulares. Então, caso elementos objetivos e descritivos da associação não possam ser executados pelos leigos, quer falta de conhecimento, quer falta de competência, exige-se o escrutínio de algum sacerdote, de preferência o mais próximo possível. Inciso 3. Associações de fiéis eretas pela competente autoridade eclesiástica designam associações públicas, tá bom? Então você consegue consultar elas no site do Vaticano. Cânone 303. As associações cujos membros, participando no século do Espírito de algum instituto religioso sobre a sua auto-orientação, levam uma vida apostólica e tendem à perfeição cristã. Recebem o nome de ordens terceiras ou outra designação consentânea. Esse é o único objetivo, buscar a perfeição de algum modo, prática de alguma virtude, alguma obra, que quer que seja. Mas esse é o único objetivo que é válido para construir uma associação. O que é uma coisa óbvia, né? Não é necessário ficar dando explicações muito profundas sobre isso. Bom, agora vamos ler o Cânone 304. Inciso 1. Todas as associações de fiéis, públicas ou privadas, qualquer que seja a designação, têm estatutos próprios, nos quais se determine o fim ou o objetivo social da associação, a sede, o governo e as condições necessárias para elas se pertencer de modo de agir, tendo em atenção as necessidades ou utilidade do tempo e do lugar. Ou seja, vai precisar de um líder, tem que ser uma coisa transparente, né? Uma sede, vai ser aonde a sede, né? Você vai precisar de dinheiro, de onde é que vai vir esse dinheiro, como é que esse dinheiro vai ser usado, né? E coisas do gênero, tá? Não pode ficar se omitindo informações, senão não vai ter a autorização para construir essa associação e vai ter que se buscar um meio genérico e falsificado, criando-se um grupo não regulamentado, né, não permitido, e enfim, se autoconvencendo de que aquilo é importante. Inciso 2. Adota um título ou designação adaptada aos usos do tempo e do lugar, escolhido de preferência a partir das finalidades que prosseguem. Isso aqui é uma coisa muito esquisita, porque se você tem uma associação brasileira, você vai e bota o nome em latim, ou provavelmente o bispo vai te encher o saco para colocar o mesmo nome só que em português. Eu acho isso uma bobagem sem tamanho. Lembra muito aquelas coisas em relação a nome fantasia de escritório de advocacia, sabe? Não pode ficar inventando muita moda. Cânone 305, inciso 1. Todas as associações de fiéis estão sujeitas
a vigilância da autoridade eclesiástica competente, a qual pertence velar para que nela se mantenha a integridade da fé e dos costumes, e cuidar que não se introduzam abusos na disciplina eclesiástica. Por isso, compete-lhe o dever e o direito de as visitar segundo as normas do direito dos estatutos. Estão igualmente sujeitas ao governo da mesma autoridade, segundo a prescrição dos cânones seguintes. Simples de entender, não é mesmo? Vai precisar, se não tiver um sacerdote lá dentro, vai precisar ter um sacerdote de fora que vai visitar periodicamente a associação e ver se ela ainda pode ser considerada algo sagrado. Inciso 2. Estão sujeitas à vigilância da fé as associações de qualquer gênero e a do ordinário do lugar, as associações diocesanas e também as outras associações na medida em que se atue na diocese. É uma coisa óbvia também, quando eu fui explicar a hierarquia da igreja, uma associação numa paróquia responde à paróquia, a diocese, a arquidiocese ao Vaticano. Coisa óbvia. Cânone 306. Para alguém gozar dos direitos e privilégios da associação das indulgências e outras graças espirituais a mesmas concedidas, é necessário o suficiente ter sido, segundo as normas do direito e os estatutos, validamente admitido nela e não ter sido legitimamente demitido. Tá? Então, para que a associação considere sagrada e colha as benesses da sua santidade, por assim dizer, ela precisa ter sido considerada permissiva pela autoridade competente e não ter sido considerada de sagrada pela própria autoridade competente. Tá certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque muito provavelmente... não dá tempo sim. Vai ler até o 329. Vamos voltar aqui. Cânone 307. Inciso 1. A admissão dos associados faça-se em conformidade com o direito e os estatutos de cada associação, geralmente por inscrição. 2. A mesma pessoa pode inscrever-se em várias associações. Tá? Não existe. Esse negócio isso aí é bizarro, tá? Não existe uma proibição de você participar de um grupo na sua cidade e participar de um grupo na sua cidade vizinha. Não existe uma lei que proíbe isso, tá bom? Então, se alguém começar a te encher o saco, o que você faz? Você pega o cânone 306, inciso 2, e esfrega na cara da pessoa, entendeu? Joga um caco de vidro, um negócio, escreve numa tábua, igual Moisés, e tocha assim na cara da pessoa e vai esfregando, porque não tem um regimento que proíbe isso, tá certo? A pessoa pode se inscrever em quantas associações ela quiser. Se ela fala assim, olha, eu quero me inscrever em 37 associações, tudo bem. É problema da pessoa. Não é da conta de ninguém isso, é um negócio pessoal, né? Tá que eu pariu. Inciso 3. Os membros de institutos religiosos podem inscrever-se em associações com o consentimento do seu superior, segundo as normas de direito próprio. Só precisa de permissão gente de instituto religioso. Por exemplo, um diácono, né? Um bispo. Por quê? Porque pode ser que ele seja um agente de conspiração? Não, é porque não pode dar cisão de contradição de horário, entendeu? Por exemplo, o cara tem que fazer uma missa na paróquia dele às 7h30 da quarta-feira, mas ele tá num grupo que tem uma reunião às 7h30 na quarta-feira. Então ele não pode como é que eu posso dizer? Preterir a missão sacerdotal dele para fazer parte do grupo, para participar do grupo. Você tá entendendo? Ele não pode desprezar a função sacerdotal dele, ele não pode diminuí-la, né, em prol de alguma outra coisa. Não pode. E é só isso mesmo. Cânone 308. Quem tiver sido legitimamente admitido, não seja demitido da associação, a não ser por causa justa em conformidade com o direito e o estatuto, né? Então só vai sair da associação por vontade própria ou vai ser expulso dela por ter feito alguma lambança lá dentro. Cânone 309.
As associações legitimamente constituídas têm o direito, segundo as normas do direito e estatutos, de promulgar normas peculiares respeitantes à própria associação, reunir assembleias, designar os dirigentes, oficiais, empregados e administradores dos bens. Então pode-se criar um regimento interno administrativo, desde que ele não seja contraditório com alguma especificidade do direito canônico, alguma conferência episcopal, etc. Tá bom? Então, assim, o regimento particular ele não tem peso de lei maior que o regimento geral. Tá? Então não é uma terra sem lei, tá certo? Se o seu estatuto particular é contraditório com o estatuto do Vaticano, o seu estatuto é anulado automaticamente. Cânone 310. A associação privada que não for constituída em pessoa jurídica, enquanto tal, não pode ser sujeita de obrigações de direito. No entanto, os fiéis nela associados podem conjuntamente contrair obrigações e bem assim adquirir e possuir bens como comproprietários e compossuidores. Podem exercer esses direitos e obrigações por meio de um mandatário ou procurador. O que acontece? Não sei se vocês lembram, lá no comecinho, bem no comecinho, para que uma associação, um grupo, alguma coisa, alguma construção tenha algum reconhecimento canônico mais profundo e homologado, precisa ter um tempo, né, de 50 anos para grupos em geral e 100 anos para grupos de milagres particulares. Então, até que se complete esses 50 ou esses 100 anos, né, às vezes a associação não responde pelo nome dela, mas as pessoas que estão respondem pelo nome da associação, sobretudo se são membros importantes da associação e administram e cuidam da associação. Cânone 311. Os membros dos institutos de vida consagrada que prescindirem ou assistirem à associação de algum modo vinculados ao seu instituto, procurem que as mesmas associações prestem auxílio às obras de apostolado existentes na diocese, cooperando sob a direção do ordinário do lugar, de preferência com associações orientadas para o apostolado na diocese. Então, geralmente as associações, elas cooperam com os trabalhos os trabalhos eclesiásticos, seja quer missionário, quer de obras de caridade, voluntários e qualquer coisa do gênero que você possa imaginar. Geralmente elas trabalham em cooperação e geralmente respondem ao ordinário específico. Bom, esse é o capítulo 1, tá bom? Normas mais amplas, um pouco mais chatinhas. Aí o capítulo 2 vai falar das associações públicas de fiéis, né? E vai dar algumas especificidades maiores, tá? Então ele é uma parte grandinha, a gente vai lê-la agora. Cânone 312. Inciso 1. A autoridade competente para erigir associações públicas é 1. Para associações universais internacionais, a Santa Sé, o Vaticano. Então, aquilo que vai existir em qualquer lugar do mundo. Vai ter filiais em qualquer lugar do mundo. 2. Para associações nacionais, isto é, para aquelas que pela sua própria eleição se destinam a exercer atividade em todo o país, a Conferência Episcopal do seu território, tá bom? Então a Conferência Episcopal Brasileira determina as associações que podem existir em qualquer lugar do Brasil. De igual modo, a Conferência Episcopal Francesa autoriza, desautoriza e cria as associações que podem existir em todo o território francês, tá? E 3. Para as associações diocesanas, o bispo diocesano no seu próprio território, mas não o administrador diocesano, situado aquelas associações cujo direito de direção foi reservado a outrem por privilégio apostólico. O que seria administrador diocesano? Monsenhor, tá bom? Quando o bispo não está, é o monsenhor que decide, mas geralmente é o bispo que escolhe, que cria, revoga, autoriza associações religiosas no território da diocese, tá? Inciso 2. Para a eleição válida na diocese de uma associação ou seção de associações, ainda que se faça em virtude de privilégio apostólico, requer-se o consentimento do bispo diocesano, dado por escrito. Tá? Tem que ser por escrito. Todavia, o consentimento prestado pelo bispo diocesano para a eleição de uma casa, de um instituto religioso, vale também para a eleição na mesma casa ou igreja, a esta anexa de uma associação própria do mesmo instituto. Ou seja, para se construir a casa do instituto, tem que se antes validar o instituto. Uma coisa óbvia. Então o cara não pode tentar dar um miguezinho, não, constrói só a casa, não vai fazer não. Nada a ver, tá?
Então, para construir... ó, se tá aqui, é porque algum cara já tentou passar a perna. Certeza. Aposto dinheiro. Cânone 313. A Associação Pública e, bem assim, a Confederação de Associações Públicas, pelo próprio decreto qualquer, até pela autoridade competente, nos termos do Cânone 312, é constituída em pessoa jurídica e recebe a missão na medida em que se esta requeira para prosseguir os fins que ela se propõe realizar em nome da igreja. Agora, esse Cânone 313, ele é um apêndice dos cânones iniciais dos institutos. Por quê? Porque você pode acelerar o processo da pessoalidade jurídica a partir de uma solicitação por escrito para a autoridade competente. Raramente isso acontece. Mas quando acontece é bom, porque gera menos dramas. Cânone 314. Os estatutos de qualquer associação pública e sua revisão ou alteração carecem da aprovação da autoridade eclesiástica que compete a ereção da associação nos termos do Cânone 312, inciso 1, tá bom? Então, isso aí vai ser discutido com o ordinário da associação, tá? Isto é, a quem ela responde. Cânone 315. As associações públicas podem assumir espontaneamente atividades consentâneas com a própria índole e rege-se nos termos dos estatutos sobre a autodireção da autoridade eclesiástica referida no 312, inciso 1. Né? Então, elas exercem atividades das quais elas pensaram em exercer no projeto de fundação e cooperam com a autoridade competente nos termos lá do inciso 12. Cânone 316. Inciso 1. Quem publicamente tiver rejeitado a fé católica ou abandonado a comunhão eclesiástica ou incorrido em excomunhão aplicada ou declarada não pode ser recebido validamente às associações públicas da Igreja Católica. Obviamente, né? Inciso 2. Os legitimamente inscritos que tiverem incorrido na situação referida no inciso 1 podem, depois de previamente admoestados, sejam demitidos da associação, observados os estatutos da mesma e sem prejuízo do recurso à autoridade eclesiástica mencionado no 312, inciso 1. Então, se ele já está numa associação excomungado, ele é excomungado, advertido e demitido da associação. Cânone 317, inciso 1. São 4 incisos. Se outra coisa não estiver prevista no Estatuto, compete à autoridade eclesiástica referida no 312, inciso 1, confirmar o moderador eleito pela própria associação pública ou dar-lhe à instituição quando apresentado, ou nomeá-lo por direito próprio. A mesma autoridade eclesiástica, ouvidos, quando for conveniente, os oficiais maiores da associação, nomeia o capelão ou o assistente eclesiástico. Ou seja, se for se eleger ao moderador da associação, isso é feito em conjunto o sacerdote e os eleitores da associação, que são os membros da associação. Inciso 2. A norma estabelecida no inciso 1 aplica-se também a associações eretas por membros de institutos religiosos em virtude de privilégio apostólico fora das igrejas ou casas próprias. Porém, nas associações eretas por membros de institutos religiosos em igreja ou casa própria, a nomeação ou confirmação do moderador e do capelão compete ao superior do instituto em conformidade com os estatutos. Ou seja, se isso teve uma colaboração de um instituto religioso, que é diferente de uma associação, porque a associação pode ser desconsagrada, o instituto é vitalício, como por exemplo os monastérios, né? Aí então se delega algum capelão, algum assistente, qualquer coisa do gênero para fazer parte da moderação. Inciso 3. Nas associações não clericais, os leigos podem exercer o cargo de moderador. Não se escolha para tal cargo capelão ou assistente eclesiástico, a não ser que no estatuto se determine outra coisa. Tá? Então, quando não é clerical, só compõe-se leigos, geralmente não se escolhe um capelão, mas um próprio leigo. A não ser que se diga outra coisa a esse respeito e se prove a necessidade de um capelão. Inciso 4. Nas associações públicas de fiéis diretamente orientadas para o exercício do apostolado, não sejam moderadores os que desempenham cargos diretivos em partidos políticos, tá bom? Então, os fiéis que estão filiados a partido político ou exercem cargos a partido político não podem ser moderadores da associação. É proibido pelo direito canônico. Então, um vereador não pode ser membro, pode ser membro de uma associação, mas não presidir a associação. Cânone 318, inciso 1. Em circunstâncias especiais, quando razões graves o exigirem, a autoridade eclesiástica referida no 312 pode designar um comissário que, em seu nome, dirigirá temporariamente a associação. Às vezes o cara está doente, né?
não pode presidir. Inciso 2. Por justa causa, o moderador de uma associação pública pode ser removido por quem o nomeou ou confirmou, ouvidos não só o próprio moderador, mas também os oficiais maiores da associação em conformidade com os estatutos. O capelão, porém, pode removê-lo quem o nomeou nos termos do cânone 192 e 195, quando a gente estava estudando estatutos e associações gerais, né? Por motivos óbvios também, se o cara comete alguma falta e cabe a remoção, a autoridade superior vai remover essa pessoa depois de ouvir todas as testemunhas, todas as versões, né? Cânone 319. Se outra coisa não estiver determinada, a associação pública legitimamente ereta administra os bens que possui em conformidade com os estatutos sob a direção superior da autoridade eclesiástica referida no 312. Inciso 1. Ao qual todos os anos deve prestar contas da administração. Tá? Isso é muito importante, muito. Evita fraudes e desvios. Inciso 2. Devem prestar fielmente contas à mesma autoridade da aplicação das ofertas das esmolas recolhidas, ou seja, transparência total. Aqui no Poranga tem violação desses cânones aqui, tá? Do 312 ao 320. Infelizmente eu nunca consegui provar. Mas um monte de gente sabe disso. Até gente já do negócio confessou pra mim que faz isso. Devia ter gravado. Cânone 320, inciso 1. As associações eretas pela Santa Sé só por ela podem ser suprimidas. Obviamente, não pode passar por cima do Vaticano. Inciso 2. Por motivos graves, a Conferência Episcopal pode suprimir as associações por ela eretas, os bispos diocesanos, as que ele erigiu, e também as associações eretas em virtude do privilégio apostólico por membros de institutos religiosos, com consentimento do bispo diocesano. Então o diocesano também pode revogar isso, e as conferências episcopais também podem. Inciso 3. A autoridade competente não suprima uma associação pública sem ter ouvido seu moderador e os outros oficiais maiores. Tá? Novamente, aí já é uma parte processual, né? Agora, o penúltimo capítulo, capítulo 3, das associações privadas de fiéis, né? Essas aí já são um pouco mais complicadinhas, tá? Associações públicas, elas recebem o nome do Vaticano, autorização do Vaticano e coisas do gênero. Agora vamos ver as privadas. Quais são as diferenças das privadas para as públicas? Cânone 321. Os fiéis dirigem e governam associações privadas segundo as prescrições dos estatutos. Tá? Não tem nada para falar sobre isso. Cânone 322, inciso 1. A associação privada de fiéis pode adquirir personalidade jurídica por decreto formal da autoridade eclesiástica competente referida no cânone 312, ou seja, as coisas que os fiéis fazem na associação privada, caso haja algum crime canônico, e isso seja de conhecimento, a pessoa vai responder normal. Mas a associação privada, ela não goza de existência jurídica. Então ela não pode ser fechada pela igreja, por ser uma associação privada. Ela pode, no máximo, impedir que essa associação se diga católica. Por exemplo, católicas pelo direito de decidir, novamente. A igreja não pode fechar elas, mas ela pode impedir que esse termo católicas exista no nome da associação. É uma associação privada. É um grupinho. Porém, essa associação privada ela pode virar uma associação pública ou público-privada se ela solicitar por escrito a exigência de tornar-se uma pessoalidade jurídica, uma pessoa jurídica. Isso pode ser aceito ou pode não ser aceito. Cânone 323, inciso 1. Embora as associações privadas dos fiéis gozem de autonomia no termo do cânone 21, estão, no entanto, sujeitas à vigilância da autoridade eclesiástica nos termos do 305, bem como o governo da mesma autoridade. Por quê? E o que seria essa vigilância? Essa vigilância seria não uma inspeção igual tem nas públicas, mas uma observação extraoficial, por assim dizer, do que acontece lá dentro para saber se aquilo é uma instituição católica ou não, uma associação católica ou não. Inciso 2. Compete à autoridade eclesiástica, mantendo a autonomia própria das associações privadas, vigiar e procurar que se evite a dispersão de forças e se ordene ao bem comum o exercício do seu apostolado. Tá bom? Essa associação privada, se estiver trazendo dano à paróquia, obviamente as pessoas que compõem ela vão ter sérios problemas. Cânone 324, inciso 1. Associação privada de fiéis designa livremente moderadores oficiais de acordo com os estatutos. Estatutos dela própria, uma coisa um pouco mais anárquica, por assim dizer.
Tá? O inciso 2 diz o seguinte: a associação privada de fiéis, se deseja ter algum assistente espiritual, pode escolhê-lo dentre os sacerdotes que exercem legitimamente o ministério na diocese, o qual, no entanto, necessita de confirmação do ordinário do lugar. Ou seja, se você quiser que na sua associação privada participe um padre, você tem que pedir para o padre e para o bispo. Né? Se os dois estiverem de acordo, tudo bem. Cânone 300, acho que o Dom Bosco é assim, o Centro Dom Bosco é assim, tem padres lá, sabe? Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Cânone 325, inciso 1. A associação privada de fiéis administra livremente os bens que possui de acordo com as prescrições dos estatutos, salvo o direito da autoridade eclesiástica competente de vigiar no sentido de que esses bens sejam utilizados para os fins da associação. Né? Então, se o padre descobrir que está tendo um desvio de dinheiro lá, ele denuncia para a polícia civil e denuncia para a diocese. Inciso 2. A mesma associação está sujeita à autoridade do ordinário do lugar nos termos do cânone 1301, no concernente à administração e aplicação dos bens que lhe tenham sido doados ou deixados para causas pias. A gente não leu o 1301. Quando a gente lê, vai ficar mais fácil de entender como é que funciona a aplicação de bens, né, em relação ao ordinário. Cânone 326, inciso 1. A associação privada de fiéis extingue-se de acordo com os estatutos. Pode também ser suprimida pela autoridade competente, se a sua atuação redundar em grave dano para a doutrina ou disciplina eclesiástica com escândalo dos fiéis. Uma coisa óbvia também. Os fiéis que compõem a associação podem ser todos comungados. Inciso 2. O destino dos bens da associação extinta deve determinar-se de acordo com os estatutos, ressalvados os direitos adquiridos e a vontade dos oferentes. Né? Então isso aí é uma coisa mais obscura, né? Saber o que acontece com o direito quando uma associação privada fecha. Mas elas têm autonomia para decidir. Capítulo 4, para a gente encerrar. O cânone 327 diz o seguinte: os leigos têm em grande apreço associações constituídas para os fins espirituais referidos no 298, especialmente aqueles que se propõem imbuir de espírito cristão e ordem temporal, e por esta forma fomentam grandemente a união íntima entre a fé e a vida, que é o objetivo, né? São as normas especiais sobre a associação de lei, que é o objetivo dessas associações. O cânone 328 diz o seguinte: os que estão à frente da associação de leigos, mesmo daquelas que forem eretas por privilégio apostólico, onde isso for conveniente, procurem que as suas associações cooperem com outras associações de fiéis e prestem de bom grado auxílio às várias obras cristãs, sobretudo às existentes no mesmo território. Né? Então não é para ter rixa entre grupos católicos. Não vou nem falar nada. Cânone 329. Os dirigentes das associações de leigos procurem que os associados se formem devidamente para exercer o apostolado próprio dos leigos, porque para você administrar uma associação você precisa estudar, ter conhecimento do negócio, para não falar besteira. Então é isso, boa noite, muito obrigado.